Estamos aqui no Minho para conhecer a história do Carlos Dias, proprietário da Ideal Drinks, que tem uma história fantástica. Ele foi fundador da Roger de Buy, uma marca de relógios, e vendeu tudo para dedicar-se ao mundo dos vinhos. Tem vinhos exclusivos e singulares que vale a pena conhecer. Venha comigo! Este rio tem uma história muito interessante com Braga, porque chegava aqui Octávio César Augusto, daí o nome de Brácara Augusta. E as naves de César Augusto, o imperador romano, atracavam para o rio mesmo aqui assim em frente, e daqui seguiam para Braga. É um lugar com muita história, dá para entender que é fácil qualquer pessoa que tenha amor pela arte e pela história do mundo escolher esse lugar. Mas por que esse lugar para plantar vinhas e para fazer seu vinho? Conta para a gente, Carlos. Bom, quando eu comprei esta propriedade em 2009 foi uma casualidade, não é que andasse mesmo à procura desta propriedade, mas fui convidado a visitá-la e foi amor à primeira vista. E então a ideia de fazer aqui um vinho de qualidade, de grande excelência, foi uma coisa que sempre me animou desde o primeiro dia que eu comprei essa propriedade. Só para que conheçam um pouco mais no Brasil, só uma mini biografia, porque ele já fez tanta coisa, o Carlos. É uma pessoa que dá para contar histórias, fazer um seriado que nunca acabava. Mas mais ou menos para as pessoas entender que sua história em criar, em design, em aceitar desafios, como começou? Eu nasci em Águeda, zona centro, e saí de Portugal com 17 anos. Hoje tenho 66, por isso passaram muitos anos. E a minha vida começou em França, com os trabalhos mais modestos, depois os meus estudos, continuando a fazer trabalhos modestos, depois se ingrando na vida, e tive a oportunidade, para além de lavar pratos, tachos, limpar caixotes de lixo, de inscrever-me na Sorbonne e fazer ciências políticas, o que não estava precisamente predisposto para fazer design ou outras coisas. Mas coincidências da vida fez com que eu cheguei ao design, inicialmente com móveis, depois moda, mais tarde relógios, etc. Por isso, então, o Carlos está acostumado a fazer joias e não faz nada diferente com os vinhos. O vinho deve ser a joia mais importante porque é aquela que nos transmite mais emoções sensoriais e não só, e até culturais. O facto de ter encontrado esta propriedade e nunca se ter feito aqui vinho ainda foi um desafio muito mais aliciante, fazer qualquer coisa que pudesse pôr em evidência uma casta que tinha sido até à data um pouco esquecida, que é o loureiro. E a forma como ela era vinificada, etc., não dava a devida dignidade a esses vinhos. E daí a minha ideia de começar aqui a vinificar a casta loureiro um pouco à semelhança daquilo que é a vinificação dos grandes vinhos brancos de La Loire, em borras finas e etc., surli fino. E aí nasce o Royal Palmeira e o Iminência. Este palácio data de 1750, era a casa de verão do filho do rei de Portugal, Dom José de Bragança, que era arcebispo de Braga e primado da Península Ibérica. E aqui assim há essa conotação da realeza, daí o nome Royal Palmeira e o nome Iminência, porque sua Iminência, Dom José de Bragança, por isso o rótulo do Iminência transporta as armas reais de Dom José de Bragança e deste palácio. Vocês vão ver que aqui tudo tem uma coerência, incluso a inspiração de lugares do palácio acaba virando rótulos das garrafas. Mas tem outra coisa que é maravilhosa, que eu consegui dar uma espiada aí, que são os jardins.
Paraíso de Rosas. É um roseiral com mais de 2 séculos. Like a flower, my moments come now, it's my debut. I've waited years for this, no more tears, this is holy bliss. Say hello. Esses pássaros, essa tranquilidade, de alguma forma se retrata nos vinhos. Você acha? Penso que é sobretudo a simplicidade, sabe? Que a beleza reside essencialmente naquilo que é simples, porque o ser humano já é por si mesmo complicado. Aqui assim nós aqui encontramos uma paz, uma harmonia. A inspiração aqui é fácil de acontecer, por isso o vinho tinha que ser bom. É exatamente, as musas estão aqui. A possibilidade de trabalhar com uma equipa de enólogos profissionais, reconhecidos mundialmente como sendo dos melhores, é uma equipa francesa. Trata-se de Pascal Chatonnet e Stéphane Point, e depois há enólogos portugueses que são residenciais nas várias propriedades e que trabalham em harmonia com aquilo que são as diretivas do chefe da orquestra direito, Pascal Chatonnet. Por que eles têm que experimentar teus vinhos? Porque seria importante experimentar os vinhos para quem ama vinho. O que traz de diferente teus vinhos? Seria um pecado que os brasileiros não me provassem os meus vinhos. Sinceramente, privar-se de um prazer muito singular e único. Os vinhos desta propriedade, Royal Palmeira e Eminência, são vinhos, direi, que vieram valorizar muito a região onde se encontravam, porque a Casta Loureiro, apesar de ser para mim uma das grandes castas de vinhos brancos deste país, eu retenho que há 3 grandes castas de vinho branco no país. Isso quero saber. Então eu escuto porque também num mundo globalizado, onde temos Chardonnay, Sauvignon Blanc, que são grandes uvas, mas que elas já estão bastante difundidas, Portugal guarda uns tesouros que às vezes não eram muito bem explorados. É isso que está falando? Sim, e eu penso que alguns ainda são desconhecidos e compete-nos a nós dar o nosso melhor para os fazer apreciar e divulgar, porque Portugal tem castas autóctonas. O caso aqui, por exemplo, da propriedade onde nos encontramos, que é essencialmente Casta Loureiro, nós aqui fazemos 100% de Casta Loureiro. A Casta Loureiro difunde-se essencialmente no Vale do Lima e no Vale do Cabo. Aqui assim esta propriedade oferece 3 tipos de terroir que estão bem definidos. O terroir de aluvião, porque aqui o rio trouxe muito essas matérias orgânicas para estas partes. Se encontram as vinhas aqui mais próximas da margem do rio, e depois mais granito nobre, que se chama o granito podre, mais para cima da propriedade. E é a diferença desses terroirs que depois fazem um lote, são trabalhados separadamente e depois dão origem a um lote de vinho com características muito particulares que esta propriedade aqui tem. Carlos, deixa eu explicar um pouquinho lá para quienes nos estão ouvindo. Muitas vezes, por mais que temos a mesma casta, em diferentes solos, a casta se vai adaptando e se vai comportando de uma forma diferente. E então, isso de poder entender como cada casta funciona é tentar vinificar, fazer, elaborar esse vinho separadamente e entender que é o máximo que podemos extrair. Só que para isso se precisa de grandes investimentos, porque precisa ter muitos recipientes e demais. E aí, minha pergunta é, vale a pena esse investimento? Quem corre por amor não cansa, mas eu digo sempre, para se fazer uma pequena fortuna no vinho, eu aconselho a começarem com uma grande fortuna. Sim, eu já escutei isso algumas vezes. Dá muito trabalho o mundo do vinho. Muito trabalho, são investimentos de médio e longo prazo. E depois há sempre uma componente que não devemos descurar, que é a mãe natureza. Nem todos os anos são iguais, e também é isso que faz o charme dos vinhos. Como sempre digo, no mundo do vinho a colheita é anual, então tem uma oportunidade de acertar uma vez ao ano. E se não acertou para o ano que vem, você tenta melhorar e aí as condições mudam. É só um desafio traz outro desafio, e poder mostrar consistência e saber fazer não é fácil. Depois desse mundo de desafios e demais, vamos respirar esse aroma das rosas para inspirar-nos um pouco mais.
inspiração do Royal Palmeira, do rótulo do Royal Palmeira, vem de por aqui, é? Do rótulo e da garrafa, sim. Nós vamos visitar aqui a capela da propriedade, que tem uma história muito engraçada e depois vou-vos contar e vou-vos mostrar de onde é que nasce a ideia do rótulo do vinho Royal Palmeira. Vamos lá! Feeling I'm on top of the world. Will make everything gold. I shine so bright, make your world whole. I spin the wheel, yeah, I'm the potter. My presence A ideia do rótulo do Royal Palmeira. Esta palmeira que está aqui é a palmeira que nós encontramos no rótulo da garrafa e que, para destacarmos do azul, ela aparece em dourado, aquilo que se chama ouro sobre azul, que é a perfeição, mas ela é recavada, o rótulo é recavado mesmo aqui assim deste trecho de azulejos, que são azulejos do 17º século. Esta capela não nasceu aqui, foi o rei de Portugal que ofereceu ao filho, que ela foi desmontada em terras de Douro e com carros de bois e etc. foi transportada para aqui e foi remontada, como a gente encontra aqui hoje a capela. É muito linda. Tanta inspiração desse lugar lindo e de ver de onde nasceu o rótulo do Royal Palmeira. É verdade, foi a única palmeira que nós encontramos aqui. Depois da aquisição da propriedade já plantei algumas palmeiras, mas o nome de Palmeira obedece àquilo que é o nome da freguesia. Freguesia de Palmeira, Concelho de Braga. Mas agora vamos degustar? Agora vamos degustar com todo o prazer. Que linda! Hoje vou apresentar o primeiro vinho que foi produzido aqui no Palácio, aqui o Royal Palmeira de 2009. Foi um ano excelente e foi o nosso pontapé de saída para pôr a Castro Loureiro no mapa. Então é um vinho que hoje merece ser decantado, porque já está com alguns anos, mas onde a frescura fala por si. Os aromas estão bem presentes. Olhe para esta cor, divina. A cor é muito bonita. Cítrica, mas lindíssima. O vinho tem uma grande história porque foi o primeiro vinho que foi desclassificado na região dos vinhos verdes, porque ele nasceu com uma vinificação muito particular que não era propriamente conhecida em Portugal, que é sobre li fino, loureiro sobre li fino, quer dizer sobre borras finas, e a Comissão não permitiu esta designação, quer dizer que nós tivemos que retirar deste vinho 65 mil garrafas que estavam no mercado, a desclassificar o vinho e classificá-lo como IDV, vinho de mesa. Mas é um grande vinho, à mesa ou fora da mesa, em qualquer lugar. Em geral, a casta Loureiro era uma casta que se considerava de segunda qualidade e se produzia muita quantidade. E assim, a planta não tem como fazer milagres. Se a gente exige muito, cansa muito ela, pede para alimentar muitos cachos, ela não consegue concentrar todas essas forças. E foi essa visão de fazer vinhos e cachos um pouco menores, mais concentrados, que dá um resultado para vinhos brancos de guarda feito a partir dessa uva. É isso? Sim, é um pouco isso. A plantação da vinha aqui no norte de Portugal, em particular modo aqui na região do Cábado e do Val do Lima, era muito tradicional. Era uma média de 1.400 plantas por hectare, uma planta com 5, 6, 7 metros de comprimento, o que quer dizer que dessa planta iam-se tirar 30, 40 cachos. Você pode imaginar uma família à mesa, os primeiros comem um pouco a matéria orgânica, os outros comem o resto. Nós modificamos esse paradigma e plantámos vinhas com 6.900 a 7.000 plantas por hectare. Não é para ter mais quantidade de vinho, mas é para ter menos vinho por videira. E nós, para fazermos esta qualidade de vinho, temos que ser muito rigorosos e não ultrapassar aqueles 5, 6 cachos por videira. Por isso o sacrifício é nova plantação, mais videiras, menos cachos, maior qualidade. Recapitulando, temos um vinho de muita estrutura, de bastante intensidade. Você com que harmonizaria esse tipo de vinhos?
para já com boa companhia, que é muito importante, porque acho que é a coisa mais importante num vinho é desfrutá-la numa boa companhia. E depois é um vinho que pode acompanhar diferentes pratos. Nós aqui em Portugal temos aqui uma beira atlântica que é muito rica em peixe e marisco, por isso presta-se muito para esse género de harmonização, mas também com sushis, peixe cru e outras coisas mais. Mas também pode acompanhar muito bem este vinho já com uma certa idade, uma carne branca, pode ser um peru, pode ser um pato, por isso há várias possibilidades de desfrutar uma boa harmonização com este vinho. Em vinhos brancos de guarda, então. A prova real está aqui. De facto, há vinhos que se prestam a ser bebidos frescos e jovens, e há outros que têm a capacidade de envelhecer muito bem em garrafa e que se pode harmonizar com outro tipo de pratos. E tem um mínimo de anos com que esse vinho sai à venda? Normalmente o nosso Royal Palmeira é um vinho que, pelas características da sua vinificação, nós andamos com ele ao colo há alguns anos, até o pormos no mercado. O próximo que vai sair este ano, a colheita é 2018, por isso nós estamos em 2022, quer dizer que é um vinho que já vem com 4 anos para o mercado. O Iminência pode vir com 5, 6, 7, 8 anos. Os vinhos que você acredita da Ideal Drinks, eles já saem prontos da vinícola? Quer dizer, nós procuramos dar o máximo de prazer aos nossos consumidores, e o primeiro consumidor e o mais exigente sou sempre eu. O que quer dizer que eu só liberto os vinhos para o mercado quando eu acho que devidamente eles estão num expoente, direi, aceitável para serem bebidos e que as pessoas desfrutem do máximo prazer deles. Então, tem toda a sua filosofia aqui. É, um pouco. Com a vossa presença e agradável por aqui para todo o povo brasileiro, tenho um prazer em fazer um grande brinde ao Brasil, que é um país que eu adoro. Saúde! Saúde! So get yourself back to the start. Get yourself back to the start. Give her up to the angels on guard. Get yourself back to the start. There's a place in our hearts that we keep unoccupied.